A mulher, ela com certeza é a estrutura emocional de qualquer lar. Ela é a base da sociedade, porque é ela que cuida, a que gera, a que nutre, a que acolhe. E muitas mulheres estão precisando de ajuda, porque só no Brasil os casos de depressão estão acima da média. E as mulheres, elas são as mais afetadas. A sobrecarga emocional na vida de muitas tem feito com que essas sofram de depressão, de ansiedade. Por isso é tão importante ajudar uma mulher. Porque ajudando uma mulher, ajudando também outras mulheres, homens, crianças, pois estamos cuidando da estrutura emocional de uma família. Aliás, a estrutura emocional de qualquer ambiente. Por isso, eu amo trabalhar com mulheres. Muitas mulheres, elas se sentem sozinhas. Por isso é tão importante quando uma mulher, ela se cura. Porque todo sentimento de uma mãe, em uma gestação, ela passa para o bebê. Então, o estado emocional de uma mãe pode influenciar muito na vida de seus filhos. Você sabia disso? Pois é. São tantas crenças em ser mulher que nos prejudicam consciente e inconscientemente. E muitas mulheres ainda possuem uma negação da sua própria natureza. Isso causa um desequilíbrio, o que acaba impedindo essa mulher de usar todo o seu potencial existente. Porque na fase de vida intrauterina é a fase mais importante da nossa vida. Você sabe por quê? Porque é nessa fase onde os nossos primeiros caminhos neurais, eles se fizeram. Tudo que a mamãe sente é transmitido para o bebê. Assim é também na fase da amamentação. Só essas informações já nos mostram o quanto o processo de autocura, o quanto o bem-estar, o quanto a harmonia de uma mulher impacta na humanidade. E por isso que eu sempre trago uma fase aqui da Juliana Souza, minha mentora, quando uma mulher se cura, gerações se curam com ela. Então não é só uma geração que se cura, são gerações. Por exemplo, se eu estou em meu processo de autocura, isso vai influenciar no meu filho. E o meu filho, ao ter os seus filhos, também vai ter essa influência e passar para eles. E assim por diante. E se a gente for olhar pela visão da epigenética, são 4 gerações aí que é possível passar. Pois é possível passar para gerações, sentimentos, crenças, valores. Isso já vem aí do DNA. E eu reforço, são gerações que se curam quando uma mulher é curada. Por isso é tão importante falar sobre esse acolhimento feminino. Por isso é tão importante estarmos aqui abordando sobre esse universo feminino, sobre a necessidade da mulher buscar a sua autocura, buscar curar-se das suas feridas emocionais que foram adquiridas, olha, lá atrás. Nós precisamos cuidar de mulheres. Você precisa, mulher, permitir ser cuidada. Porque quando você permite ser cuidada, muitas coisas podem acontecer em você e através de você, com certeza. Agora eu quero falar um pouquinho para você sobre o meu trabalho como terapeuta especialista. Eu tenho um propósito, que é resgatar mulheres da situação de dor e de sofrimento e guiá-las para que possam alcançar a sua autocura emocional e viver então uma vida com significado. Esse é o meu trabalho. Uma terapeuta especialista em mulheres, aonde procuro me destacar por conhecer com profundidade o universo emocional feminino e as suas peculiaridades. Eu utilizo um método terapêutico assertivo, aonde através de recursos e de ferramentas específicas é possível então investigar, identificar. Através dessas ferramentas é possível investigar, identificar
e ressignificar memórias disfuncionais que muitas mulheres carregam ao longo de suas vidas. E sabemos que essas feridas, se não forem tratadas, elas podem se desenvolver e podem se tornar em doenças. E o meu trabalho como terapeuta especialista é ajudar mulheres nesse processo terapêutico lindo, aplicando o método TPM, onde trabalhamos a raiz do problema, trazendo assim a possibilidade de eliminar os sintomas através então de técnicas, que vão proporcionar novas experiências. E essas novas experiências, elas vão promover a ressignificação das feridas emocionais. E através do método, como eu disse, nós tratamos a causa do mal, da doença. Nós buscamos a experiência conflitante que modelou então uma ferida emocional e passamos a dar um novo significado a essa memória disfuncional. Por isso, o processo para autocura, ele consiste em acessar essa ferida emocional, ressignificar essa experiência e liberar a emoção residual que foi gerada lá no momento do conflito. E só assim nós conseguimos cicatrizá-la. Qualquer desequilíbrio emocional na fase adulta, ela tem uma raiz emocional, de uma experiência conflitante lá no passado que não foi processada. Essa experiência vivida na infância. E essa experiência conflitante que não foi processada, ela pode promover uma marca, uma lesão, uma ruptura, uma ferida que surgiu a partir de um impacto emocional. Só que isso sempre vai depender da percepção diante da experiência e não da experiência em si. Porque o trauma, ele surge pela interpretação dada àquela experiência. E aqui entram os tipos de interpretações diante daquelas experiências conflitantes. E essas possíveis interpretações foram resumidas em 5 feridas. E essas feridas: abandono, rejeição, humilhação, traição e injustiça. Então, diante de toda experiência conflitante, surge uma emoção. E a partir daí, um significado que modela uma ou 2 feridas emocionais. E uma ferida emocional, ela se repete em nossa vida, até o momento em que você a reconhece e passa pelo processo de ressignificação. Mas afinal, o que são as 5 feridas emocionais? Vamos imaginar que uma mulher, ela nos procura porque ela foi diagnosticada com depressão. Então, vamos conversando e ela fala tudo o que ela vem sentindo, que são os sintomas da depressão. E nós, terapeutas especialistas, compreendemos que os sintomas, eles são apenas um fio-guia que nos levará à raiz do problema ou da doença. E aqui eu quero que entendam que o problema é, na verdade, a causa, a raiz dos sintomas da doença, que para nós, especialistas, é uma ferida emocional que foi modelada na infância, na fase intrauterina até os 7 anos de idade. Então, conforme o método, qualquer desequilíbrio emocional na fase adulta, ela tem uma raiz emocional de uma experiência conflitante não processada e vivida na infância. E as feridas do corpo físico, após o impacto, se a gente for pensar, ela deixa uma lesão na pele, uma marca, não é verdade? E com as feridas emocionais é a mesma coisa. Uma experiência conflitante que ela não foi processada,
também pode promover uma marca, uma lesão, uma ruptura, uma ferida que surgiu a partir de uma fonte de impacto emocional ou de um empilhamento aí também de experiências conflitantes. E tudo isso vai depender da percepção diante da experiência e não da experiência em si. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o que pode ser um trauma para mim não necessariamente será um trauma para você, entende? Por isso que nunca devemos julgar uma história. Cada pessoa tem a forma de perceber as experiências vividas de acordo com a história que ela carrega. E aí, quando acontece uma experiência conflitante, carregada então de uma emoção, no qual a criança ela não consegue processar, essa experiência ela provoca então uma marca. E de acordo com a neurociência, essa marca pode ser considerada um caminho neural privilegiado, ou seja, uma rede neural fortalecida, por ter sido então marcado e registrado a partir de uma forte emoção, através de um empilhamento. Então assim, a experiência vivida, que é a memória, é aqui que se encontra a ruptura, o trauma, a ferida emocional. E as interpretações dessas experiências conflitantes são resumidas então nas 5 chamadas feridas emocionais: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. E uma ferida emocional, ela se repete em nossa vida até o momento que você passa pelo processo de cicatrização. E todo o processo terapêutico ele tem esse objetivo: cicatrizar a ferida, liberar a emoção residual e ressignificar aquela experiência conflitante. Olha que coisa maravilhosa que um processo terapêutico pode te proporcionar.